New Start. Começar de novo. Nutrição saudável. Exercício físico. Water, água. Sol. Temperança. Ar. Rest, descanso, sono. Trust. Confiança. Olá a todos, cumprimento-vos com muita emoção e desde já muito agradecido pelo simpático convite que a doutora Cristina me dirigiu para ter uma pequena conversa convosco. Trouxe-vos para um local bem arejado, um local com uma lindíssima paisagem e que nos atesta que, apesar de todas as agressões que o ambiente nos provoca nos meios urbanos, ainda temos locais no nosso país onde podemos estar e ter a oportunidade de respirar bom ar. E é precisamente sobre um dos aspectos da respiração que eu gostaria de conversar convosco. Assim, o assunto da nossa conversa tem que ver com o amigo-inimigo. Mas será que isto é um contrassenso? Será que há amigos que podem não ser verdadeiramente amigos? Bom, não me estou agora a referir a pessoas. Esse não é o objetivo desta conversa. Mas vamos falar de algo que é particularmente importante e que é lidado por muita gente como um amigo, mas que afinal de contas é um enorme, um gigantesco inimigo. Imagina do que é que estamos a falar? Bom, estamos a falar do tabaco. O tabaco é realmente, para muita gente, um amigo, mas que é um inimigo tremendo. Bom, mas como é que começou toda esta situação do tabaco? Bom, se eu fosse fazer algumas perguntas ao meu distinto colega, Dr. Samuel Ribeiro, de certeza que encontraríamos muito mais respostas do que aquelas que eu vos posso transmitir. Ele é, em Portugal, a pessoa que desde há mais tempo se dedica a este assunto, desde muito jovem, ainda na Faculdade de Medicina. Ele estudou e escreveu acerca deste assunto e ao longo da sua vida foi mantendo sempre uma ligação forte com este assunto. Eu recordo-me de quando eu tinha cerca de 11 anos de idade, tive o privilégio de assistir na cidade de Coimbra, nas instalações da Associação Cristã da Mocidade, a um programa que pela primeira vez foi implementado em Portugal, um programa de cessação tabágica, um programa para deixar de fumar, o conhecido plano dos 5 dias para deixar de fumar. E foi precisamente o Dr. Samuel Ribeiro que teve a seu cargo a responsabilidade de iniciar este programa em Portugal. E eu tive o privilégio de, apesar de ser um miúdo, apesar de ser criança, de assistir a algumas das sessões deste programa. E fiquei marcado por aquilo. Fiquei marcado. Mas houve outra coisa na minha vida que me marcou em relação ao tabaco. Que foi uma experiência que eu tive quando era criança. Tinha talvez os meus 8 anos, 7 ou 8 anos de idade. E um dia, eu que admirava de alguma forma o estilo e a compleição física
dos soldados, porque havia muitos soldados que circulavam pelas ruas naquela época, no local onde eu vivia, e então eles tinham, muitos deles, a maioria deles, fumavam. E tinham todo aquele ritual característico dos fumadores. E aquilo de alguma forma me fascinava. Eu fui educado em relação a perceber os malefícios do tabaco, os perigos do tabaco. E na minha família, pelo menos na família mais próxima, ninguém fumava, portanto não havia aqui uma tentativa de imitar fosse quem fosse. A minha roda de amigos também eram pessoas que não consumiam tabaco e, portanto, não havia também aqui a necessidade de eu me integrar em algum grupo em relação ao tabaco. Mas havia aquele fascínio daqueles jovens cheios de músculos, cheios de saúde, cheios de vigor e que ainda por cima tinham uma farda vestida e, portanto, isso demonstrava, para a minha maneira de entender naquela altura, demonstrava alguma capacidade especial. E então eu admirava a forma como eles lidavam com o cigarro, os bonecos que faziam com o fumo, quando deitavam o fumo fora. Aquilo não me apetecia fumar, mas dava-me assim um certo encantamento. Bem, um dia, nessa altura, eu ia pelo passeio e notei que havia no chão um cigarro quase inteiro ainda aceso. Bom, o que é que eu pensei rapidamente? É a minha oportunidade. E então eu peguei no cigarro, meti-o na boca e fui fazer aquilo que eu via os fumadores fazerem, que era aspirar o fumo com toda a convicção, e eu assim fiz. Não quero saber. Foi uma reação tremenda que eu tive. Chorei, correram-me as lágrimas. Senti uma espécie de pancada no meu corpo, fiquei congestionado, fiquei aflito, deitei fora o cigarro, esmaguei o cigarro, destruí-o e tomei naquele momento, aos 7 ou 8 anos de idade, a minha decisão mais séria em relação a este assunto. Eu nunca mais quero nada com o tabaco. Bom, podem pensar que isto foi uma razão infantil, enfim, mas associada ao facto de eu ter assistido àquele programa pelo Dr. Samuel Ribeiro, a quem eu envio um abraço especial neste momento. E aquilo que eu estudei quando cheguei à medicina, eu aí estudei e encantou-me sempre este assunto do tabaco, porque eu via tanta gente a fumar, tanta gente, jovens, tanto homens como mulheres. Eu via que de alguma forma, embora não seja muito aparente, de alguma forma havia alguma degradação e isso motivou-me a aprofundar os meus estudos acerca do tabaco e a desenvolver desde muito cedo, reparem, desde o 4º ano de medicina, a desenvolver atividade na área da cessação tabágica. Foi exatamente aprender o caminho que o Dr. Samuel Ribeiro me iniciou, entrei na aplicação desse programa e posteriormente fui desenvolvendo, quer com um programa semelhante, embora mais atualizado, quer com a criação, inclusivamente, de uma consulta específica, chamada consulta intensiva, para cessação tabágica, no centro de saúde onde eu tive o privilégio de trabalhar durante algumas décadas. Bom, então eu encaminhei-me por esta direção, digamos assim. Mas será que é importante falar sobre isto? Bom, daqui a momentos nós já vamos ter provavelmente algumas respostas a esta pergunta. Mas vamos pegar na pergunta que fiz no início. Como é que isto tudo começou? Ou seja, como é que apareceu o tabaco? Ou o que é o tabaco, afinal de contas? Bom, o tabaco é uma planta. É uma planta que tem folhas. E quando esta planta se torna madura, ou seja, quando atinge a idade adulta, ela começa a concentrar nas suas folhas uma substância. Essa substância chama-se nicotina. E é precisamente a nicotina o principal motivo para que os fumadores continuem a fumar, para que os fumadores tenham prazer em fumar, para que, para muitos fumadores,
não seja fácil deixar de fumar. A nicotina é a grande responsável. É uma droga e é considerada pelo famoso Fagenstrom, um homem que estudou muito os efeitos da nicotina e a dependência da nicotina. Este senhor afirma que a nicotina é a droga ideal. Ideal porquê? Aqui o ideal é entre aspas. Ideal porque dá prazer, socialmente é muito bem aceite, não é condenável e, por outro lado, à surdina, ou seja, às escondidas, subtilmente vai exercendo o seu efeito destruidor no organismo. Agarra os seus consumidores com toda a força, ou seja, causa uma dependência violenta e passa a pertencer obrigatoriamente à vida dessas pessoas. Esta é uma droga perigosa e tem outros efeitos, como daqui a pouco nós iremos abordar. Bom, agora, onde é que há esta planta? Como é que isto apareceu? Lembram-se de Cristóvão Colombo? Apesar de todas as polémicas que andam atualmente à volta deste nome e de outros nomes dessa época, devo dizer-vos que este homem, que nós portugueses defendemos que era português, os espanhóis também querem que ele seja espanhol, os italianos também acham que ele é italiano, mas de qualquer modo Cristóvão Colombo deslocou-se pelos mares e chegou a um continente chamado Novo. Esse continente é precisamente a América. E por isso hoje é comum dizer-se que Cristóvão Colombo descobriu a América. Bom, ela descoberta já estava, não era conhecida dos europeus. E foi o Colombo que foi lá e trouxe a conhecer aquilo que havia na América. E uma das coisas que ele experimentou ali foi precisamente nas comunidades nativas, portanto, nas comunidades índias, ele provou, ele experimentou algo que eles fumavam e que lhes dava uma sensação de prazer e os mantinha de alguma forma unidos numa roda. E o Cristóvão Colombo reparou que alguns elementos da sua tripulação que sofriam de dores de cabeça crónicas, provavelmente seriam enxaquecas, melhoraram com o consumo daquela substância que era desconhecida para eles. Então ele resolveu trazer na sua bagagem, quando regressou à Europa, resolveu trazer muitas folhas deste produto. Em Portugal, ele conferenciou com vários elementos da nobreza e um dos elementos da nobreza, muito conhecido, Damião de Góis, ficou impressionado com os efeitos daquela substância. E então contactou com um amigo que era embaixador de França em Portugal e que se chamava Jean Nicot, e dizendo-lhe, olha, aquela dama lá em França que sofre de dores de cabeça, se calhar se experimentar isto vai melhorar. E então o Jean Nicot levou aquele produto para a França, deu a experimentar a essa conhecida dama, e assim o produto começou a espalhar-se pela Europa. Claro que tinha de ser importado. Neste momento já há plantações de tabaco em vários continentes, infelizmente, mas as coisas começaram assim desta forma. Parece uma forma pueril, mas a verdade é que foi assim mesmo que elas começaram. Bom, e isto porque a tal substância, a tal nicotina, tem um efeito vascular, ou seja, atua nos vasos sanguíneos e pode, em certos casos, alterar a contratura, ou melhor, a contractibilidade das artérias e, se a enxaqueca tiver que ver com esta contractilidade das artérias, então poderá esta substância, a nicotina, atuar a esse nível. Bom, agora isto torna a nicotina como uma droga necessária? Claro que não. Existem tratamentos muito mais eficazes e, sobretudo, mais seguros, sem causarem riscos, como acontece com o consumo de tabaco, para o tratamento destas situações. Felizmente as coisas evoluíram e hoje nós temos soluções muito melhores, ou seja, não há desculpa para consumir o tabaco. Mas o que há efetivamente no tabaco? Isso é o que nós vamos ver a seguir.
para apoio médico personalizado sobre este assunto. Contacte-nos através do mail saúde e temperança LX Central 2020@gmail.com. Visite também o portal do tabaco na página do Facebook @médicosadventistas7.com.pt ou através do site